que juntos nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, aqui estar presente pertinho dele. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Que você que esteja em casa também nos acompanhando, nos assistindo, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus, e para juntos nós adorarmos a Ele e fazermos a sua vontade, né? Bom que você veio neste culto, bom que você nos acompanha também através da internet. A gente vai iniciar os nossos louvores, mas para isso, a gente gostaria de convidá-los, antes da gente iniciar os louvores, a adoração, fazermos uma oração. Você em casa, assim como está, o pessoal aqui na igreja também, assim como você está, vamos juntos orar e fechar nossos olhos. Querido e bondoso Pai, obrigado pelo teu amor, cuidado e carinho. Pedimos que o Senhor continue conosco em mais este culto de louvor e adoração ao teu nome. Fale conosco, nos inspira, nos ilumina. É o que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém. E o primeiro hino que a gente vai cantar, pensar um pouquinho, nessa noite, fala um pouquinho do amor que precisa existir no lar, né? A Ellen White fala muito sobre o amor no lar, que tudo começa dentro do lar. Hino de número 453, Amor no Lar. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz. Com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Com amor, não apesar. Isso é uma verdadeira, é uma verdade muito forte, né? O amor consegue transformar qualquer situação, qualquer problema em algo minúsculo comparado a Ele próprio. Por isso Deus nos convida a compartilharmos esse amor e também a verificarmos, sempre analisarmos o quanto Deus tem cuidado de nós. Se a gente for analisar quantas bênçãos Deus tem derramado em nossas vidas, nós vamos contar ali inúmeras. Às vezes não conseguimos nem enumerar. Por isso a gente vai cantar esse hino, que fala um pouquinho da quantidade de bênçãos que Deus dá para nós, que nós podemos ser gratos, que é o hino de número
244. Conta as bênçãos, que esse hino possa nos ajudar a ver o quanto Deus cuida de mim e de você. Siga a vida, as ondas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te a consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Pensando bem, verdadeiramente, se a gente fosse contar as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós, nós não iríamos conseguir enumerar. De tantas bênçãos, né, desde quando a gente nasceu e tal, nós não conseguimos enumerar de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, e por Ele ser tão bondoso e maravilhoso conosco. É por isso que Jesus pede para que a gente sempre esteja ao lado dEle constantemente, para que essas bênçãos não parem de recair sobre mim e sobre você, até porque nunca irão parar de qualquer maneira, né? Mas Ele pede que nós tenhamos um relacionamento, um contato com Ele mais íntimo. E a gente vai cantar um hino agora, que fala um pouquinho sobre isso, de ter esse contato com o Cristo, nosso Salvador, que nos derrama tantas bênçãos. Ao som do CD eu queria convidá-los, aqueles que estão aqui, se colocarem em pé. Você que está em casa, cante conosco. Vamos juntos adorar a Deus cantando o hino de número 360. Fixa teus olhos no Mestre. Vamos todos juntos adorar a Deus. Ao som do CD, nos coloquemos em pé.
amargas tristezas da vida, curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém. Aqueles que puderem, convidamos aqui o pessoal que está aqui na igreja, você que está em casa nos acompanhando também, convidamos aqueles que puderem juntos, dobrarmos nossos joelhos e juntos falarmos com Deus. Querido e bondoso Senhor, obrigado por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a manifestação de bênção e bondade que o Senhor tem tido conosco. Sabemos que o Senhor tem estado conosco nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos complicados, nos momentos simples da vida. Sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Nós queremos lhe agradecer isso e lhe pedir as tuas bênçãos mais esta vez, em mais este culto, em mais essa adoração ao teu nome. Aqueles que não puderam vir, que tua bênção chegue a cada um destes também. Aqueles que nos acompanham em casa, pela internet ou em algum lugar, mas que estão nos acompanhando, que tuas bênçãos também cheguem a cada um destes. Fala conosco também através da tua palavra nessa noite, através do pregador, que tudo seja para honra e glória do seu nome, que tudo seja para glorificar o Senhor. Continua cuidando e dirigindo e guiando nossa vida até aquele grande encontro que teremos com o Senhor. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero estender nosso cordial boa noite aos nossos irmãos que estão aqui na igreja, nesse recinto, lugar de adoração a Deus, que vieram
em espírito de adoração, para louvar e honrar ao nosso Deus. Parabéns a vocês. E também você que está aí na internet, no conforto do seu lar também, junto com a sua família. Que Deus abençoe você, sua família, todos os seus familiares. Que nós possamos juntos agora ter alguns minutos de adoração a Deus. Nos desliguemos de todo pensamento que seja fora daquilo que realmente nos eleva mais próximo de Deus. Que Deus nos abençoe nestes momentos que nós vamos estudar a palavra dele. Que ao ouvi-la, ela venha fazer transformação no nosso viver. A palavra de Deus tem esse poder. E o Espírito Santo é que se manifesta, trazendo a nós esse conhecimento. E é interessante que o nome também dado ao Espírito Santo é Consolador. Ele é que consola-nos nos momentos mais difíceis que passamos aqui. Como é bom saber que Deus está conosco. Nós temos trabalhado em cima de um tema que Deus tem nos orientado, que envolve lições do santuário. Acredito que aqueles que têm vindo à igreja ou têm acompanhado pela internet, e eu dou graças a Deus porque as pregações também estão ficando aí gravadas, né, na internet, no Facebook. Caso não dê tempo de você assisti-la no horário certo, ela fica gravada para que você possa assisti-la também. E é bom para que nós, como pregadores também da palavra do Senhor, mensageiros, possamos ali analisar o que temos falado. O Senhor tem me orientado a falar sobre uma verdade. Há muitas verdades na Bíblia, mas a verdade que Deus tem colocado para este momento que nós vivemos se chama verdade presente. Essa verdade presente, ela se relaciona principalmente a um sermão que Jesus deixou para nós através do apóstolo, seu discípulo, chamado João. Está lá em Apocalipse, capítulo 14. Mas o que nós vamos rever hoje não está exatamente em Apocalipse. Apocalipse fala desse cenário de forma muito interessante, mas para compreender o livro Revelação, que é Apocalipse, é necessário que nós entendamos também algo que está no Velho Testamento, que fala sobre o santuário. Eu vou convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, nos versos 8, 9 e depois o 40. Diz o texto: e me farão, todos encontraram? Tem aí também na tela, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem está falando aí? Deus. Deus falando a Moisés. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vê, pois, Moisés, né? Deus falando a Moisés, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Essa é uma visão que Moisés teve, dada por Deus, lá no Monte Sinai, para que ele fizesse um tabernáculo. Qual a razão desse tabernáculo? O que Deus diz? Eu quero habitar com vocês. Olha que Deus maravilhoso, não é, irmãos? Diferente dos deuses inventados pelos homens, o Deus verdadeiro, ele quer habitar conosco. Os deuses falsos moram lá distante. Alguns moram no espaço, outros moram
em cima de montanhas, mas o Deus verdadeiro, ele fala: eu quero habitar onde vocês estão. Que maravilha, né? Este local dado por Deus a Moisés é conhecido por nós como o tabernáculo. Eu vou voltar aqui um pouquinho, né? E nesse tabernáculo acontecia algumas festividades que eram chamadas de celebrações ou santas convocações. São 7. Nós temos aí na tela apenas 6. A Páscoa, os pães asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas e a festa chamada Dia da Expiação. E a última que não aparece é conhecida como a festa das trombetas. Qual o significado dessas festas? Será que ela tinha uma razão de existir? Lógico que sim. Quem deu essas festas? Deus. Passou a Moisés e Moisés passou ao povo. Alguns chamam essas festas de lei de Moisés, porque essas festas, elas tinham regras. Então, ela passava a ser chamada também de lei. Agora, o que acontece? Essas festas, elas tinham uma razão de existir. Como nós vimos ali como título, é um calendário de Deus. Por que calendário? Porque essas festas, elas apontavam, elas tinham uma razão de ser uma sombra, um tipo, uma figura das coisas que viriam a acontecer. Portanto, para compreender o que ocorre hoje no santuário celestial, que é o modelo que Moisés viu quando Deus conversou com ele lá no monte, para nós entendermos o que ocorre nesse santuário que está no céu, por isso é chamado celestial, precisamos estudar os ritos do santuário terrestre, que era uma figura, sombra das coisas celestiais. Diante disso, nós temos algumas figuras. Vou voltar aqui para que você perceba que nessa imagem nós temos um pátio ali, onde aparece um altar e uma pia. Este era o primeiro compartimento do santuário, porque ele tinha 3 compartimentos. O outro compartimento, nós podemos ver aí os outros 2. O outro compartimento, que tinha uma cortina também, conforme você viu na figura anterior. E ao entrar nesse compartimento, chamado lugar santo, nós temos alguns utensílios ali, algum mobiliário. E logo depois, nós temos o terceiro lugar, que é chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos. O altar de holocausto, conforme nós vimos no primeiro compartimento que ficava no pátio, ali era feito os sacrifícios de animais, representando o sacrifício de Cristo. Conforme disse João o Batista, quando viu Jesus se aproximando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja que a pia também tinha um simbolismo, era uma figura da purificação de todo o povo de Deus pela água, e ela tinha um simbolismo que depois continuou, e continua até os dias de hoje, chamado batismo, e também o lava-pés na Santa Ceia. O castiçal com 7 lâmpadas, conforme João 8,12, representa Jesus, a luz do mundo, e o Espírito Santo, que ilumina as 7 igrejas da era cristã, conforme está em Apocalipse 1:12-20. A mesa dos pães da proposição, o símbolo de Cristo, o pão da vida. Esses pães eram comidos pelos sacerdotes. Era a figura de Jesus e sua palavra também. O altar de incenso também era uma figura. Por isso, nós, quando vamos estudar essas festas, nós falamos assim, nós ouvimos, né? Alguns pregadores falando, eram tipos, figuras, sombras do altar de ouro diante do trono de Deus, conforme está em Apocalipse 8:3. E ali representa as orações dos santos, ou melhor, representava, né? A oração dos santos e a intercessão de Cristo. E representa ainda porque este altar de ouro está no céu, conforme Apocalipse revela.
A arca do concerto, esta arca, dentro dela estava as tábuas da lei, sobre as tábuas o propiciatório, que é a lei e a graça. A arca era uma figura do trono de Deus localizado no Santíssimo Celestial. E era interessante, irmãos, que Deus se manifestava no santuário terrestre também. A lei é a base do governo de Deus, porque se os governos da terra usam para organizar a sociedade leis, por que o governo de Deus vai ser um governo libertino? Então, não há lógica quando se diz que a lei de Deus não existe mais, não vigora, que ela foi pregada na cruz. A verdade é que a lei que foi pregada na cruz, que alguns dizem lei de Moisés, são as festas que se cumpriram no antitípico. O tipo era sombra, figura de coisas que aconteceriam no futuro. Os serviços do santuário também, para termos ideia do que acontecia no passado, tudo isso tipificando coisas futuras. Nós tínhamos o sacrifício contínuo. Os holocaustos diários eram queimados sobre o altar, mas lentamente, para que um sacrifício durasse até que ocorresse o outro. O sacrifício da tarde durava até a manhã, e o sacrifício da manhã até a tarde. Por isso, quando Daniel escreveu até 2.300 tardes, estão percebendo? Não é manhãs e tardes, tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos ver mais para frente. O sacrifício contínuo, os sacrifícios diários provinham expiação para a nação, como um todo e não individualmente. Havia aqueles que moravam muito longe de Jerusalém, sendo impossível ir ao templo todas as vezes que pecavam. Então, assim, o contínuo provia como que uma proteção até que o pecador pudesse ir pessoalmente ao templo e fazer oferta individual. Havia também as ofertas queimadas. Esse tipo de oferta era totalmente queimada no altar de sacrifícios. Das outras ofertas, somente uma parte era queimada e as outras comidas pelo sacerdote, porque eles se alimentavam daquilo que o povo ofertava. Havia também as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, e essas ofertas eram interessantes, porque esse tipo de oferta se destacava como uma oferta de gratidão ou de louvor. Oferecia-se em ocasiões de regozijo, de gratidão por algum livramento especial ou bênção recebida. As ofertas pacíficas, como se pode ver, os serviços do santuário têm muito a nos ensinar, né? Sobre louvor, gratidão e comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso que é tão importante nós virmos à igreja. O santuário de Deus na terra, tipificando. Ofertas pelo pecado. Também havia, lá em Levíticos 4:2, que os filhos de Israel, Deus falando a Moisés, né, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. E diz também que, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, é interessante que as leis dadas por Deus a Moisés, que hoje são chamadas leis de Moisés, elas abrangiam a sociedade toda. Quando o príncipe, estão percebendo? Pecar por ignorância, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, quando uma pessoa praticava um pecado, ela ia até o santuário, e lá ofertava ao Senhor, se tivesse condições, um cordeirinho perfeito.
todo branquinho, sem mancha alguma, sem defeito algum. Por quê? Porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é outro símbolo. Agora tem um cuidado, irmãos, que nós devemos ter. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício era por pecados não intencionais, chamados de pecados por ignorância. Agora, os pecados intencionais, esses que eu faço porque eu gosto, porque eu quero. No livro Eventos Finais, página 187, o Espírito do Senhor fala através da irmã Ellen White: em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Como diz o ditado, né? Pior cego é aquele que não quer ver. A sexta festa, o dia da expiação. No culto típico, estão percebendo a palavra? Típico, sombra, figura, contínuo no lugar santo. Durante todo o ano, o santuário terrestre ficava contaminado pelos pecados de Israel, transferidos simbolicamente dos transgressores para o sangue dos animais, que era aspergido então diante do véu. Então imagine, o ano todo, as pessoas pecam, né? Eu peco, você peca, você sabe disso. Imagine se tivéssemos que trazer cordeirinhos, rolinhas, sangrar aqui na entrada da igreja, daí o pastor vir aqui como sacerdote, aspergir. Ficaria um lugar bem sujo, né? Havia um dia no ano chamado Dia da Expiação, que é uma festa, logo depois das festas das trombetas, que o que acontecia nesse dia, essa festa? Por isso, cada ano, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o santuário e o povo eram purificados dos pecados cometidos durante o ano todo. Então, ficava sobrecarregado o santuário, simbolicamente. E nesse dia, ou seja, nessa festa, que não era só um dia, havia uma situação especial, que é chamado Dia da Expiação, também conhecido como Yom Kippur. E Yom Kippur, em hebraico, quer dizer Dia do Perdão. Quando nós fazemos um estudo, nós também lembramos da expressão Dia do Juízo, porque só vem o perdão depois que é feito o julgamento. Em Hebreus 10, 1, nos é revelado sobre essa questão, porque tendo a lei, ou seja, todo esse processo de festas, que são chamadas também de leis, que está lá no Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, porque tendo a lei a sombra dos bens, que bens? Futuros, e não a imagem exata das coisas, por isso que ela é chamada de sombra, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Em Hebreus 8, verso 5, também temos mais uma orientação sobre esse tema, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ou seja, todas essas festas que o povo de Deus, no tempo do passado, chamado povo israelita, usava fazer de forma didática para mostrar as coisas futuras e apontava para um personagem principal, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Lembra que nós lemos lá, em Êxodo 25, Deus falando a Moisés? Estando já para acabar
o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz de tudo conforme o modelo que no montes se te mostrou. Estão percebendo, irmãos? O Novo Testamento, confirmando o Velho Testamento, por isso toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa. Se você pensa que é apenas o Novo Testamento, você está equivocado. São os dois testamentos que testemunham de Deus. Agora preste atenção, querido irmão, a esse texto, porque ele é um texto solene. Vivemos hoje, está dizendo o tempo presente, vivemos hoje no grande dia da expiação. A festa da Páscoa foi cumprida na sexta-feira em que Jesus morreu. A festa dos pães asmos no sábado, que foi o dia 15 de Nisan. No dia 16, no domingo, a festa das primícias. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu. E no dia que completou 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, houve o Pentecoste. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Percebam que, por que o irmão, quem fez esse sermão foi o irmão Michelson Borges, eu peguei lá do site dele. Por que o irmão Michelson Borges, que é pastor, jornalista, pessoa estudada, colocou esse título, Calendário do Santuário? Porque há uma sequência de acontecimentos cronológicos ligados ao tempo, a datas específicas. Sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, 14. 15, o sábado. 16, foi o domingo, a festa das primícias. E o ano que aconteceu isso também é dado a nós, irmãos, através da profecia. É o ano 31. Olha que interessante. O tempo passou, e essa profecia é a profecia de Daniel, com relação às 70 semanas. Essas 3 festas, 4 festas, melhor dizendo, estão dentro da profecia das 70 semanas, que se encerrou no ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. A outra festa que nós estivemos estudando, a última vez que estive pregando com os irmãos, estudando a palavra de Deus aqui, a festa das trombetas, ela ocorreu depois de 1800 anos para frente. Em 1840 a 1844, a festa das trombetas foi um movimento que aconteceu mundial, avisando que Jesus estava para voltar. E esse movimento mundial tinha um nome. Sabe qual é o nome dele? Movimento do Advento. Ou movimento adventista. Mas veja que interessante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual nós estamos falando aqui, instituição dada por Deus, ela passou a ser instituição realmente, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863. Então, esse movimento ecumênico que houve em época, por que ecumênico? Porque não foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia que levantou-se para fazer isso, porque ela só surgiu em 1863. Quem se levantou foi um homem chamado Guilherme Miller. Em tradução, em algumas traduções é William Miller, que era batista. E começou a pregar sobre as profecias de Daniel, que apontavam, dentro da interpretação dele, que a volta de Jesus aconteceria em 1844, cumprindo o maior espaço de tempo profético dado por Deus para nós seres humanos. Até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Qual foi o engano?
O engano estava na ciência. A ciência da época dizia que a Terra é um santuário dentro da Via Láctea. E Guilherme Miller, relacionando as ideias da ciência, a ciência ajuda muito em muitas coisas, mas em outras coisas ela confunde. Quando quer dizer que a origem do homem, por exemplo, veio depois de uma explosão, de um Big Bang, que racionalmente não conseguimos entender, né? É ilógico. É a mesma coisa você falar que esse celular foi uma explosão que teve ali na loja de peças de celular e de repente ele virou um celular. Tem lógica. O celular, que é uma peça complexa, feita por homens, imagine todo esse mundo muito mais complexo do que um celular, né? Vir de uma explosão, é ilógico. Diante disso, nós vivemos este momento chamado Dia da Expiação. Esse movimento ecumênico que trabalhou para avisar o mundo que Jesus viria, foi a festa das trombetas. Por quê? Se alguém tocar uma trombeta, muita gente vai ficar desperta, vai ficar esperto, né? E foi isso que simbolizou aquele movimento chamado movimento adventista. O mundo todo recebeu a mensagem que Jesus voltaria. Mas houve um equívoco da parte interpretativa para o dia, o momento da volta de Jesus. Porque o santuário que está ali especificado em Daniel é o santuário celeste. Então surgiu a igreja adventista, pelo poder de Deus, com essa mensagem poderosa, direcionando nossa mente para onde? Para o santuário celestial. Por isso a mensagem que nós temos como verdade presente para o mundo atual é a mensagem de Apocalipse capítulo 14. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Vamos confirmar na Bíblia. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Nós não temos na tela, mas tem aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Nós temos a mensagem de Deus para o dia de hoje, que fala sobre 3 anjos. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam aonde? Sobre a terra. É um aviso para todos, assim como houve no tempo passado, a festa das trombetas, nós também temos hoje que levantar e tocar a trombeta, para pregar aos que se assentam à terra, a cada nação, e tribo, e língua e povo. E qual que é a mensagem? Dizendo em grande voz, temei a Deus. Em outras palavras, quer dizer, obedeçam a Deus e dai-lhe glória. Por que temos dar glória a Deus e temê-lo, obedecê-lo? Pois é chegada a hora do seu juízo. Estão percebendo? O que é o dia da expiação? Era uma figura concernente a um acontecimento futuro. Nessa festa do dia da expiação, acontecia o juízo de Deus. O povo tinha que se preparar. E veja mais o que diz o texto aí bíblico. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É um chamamento ao povo no mundo todo para adorar de fato aquele que merece a nossa adoração. Quem é que merece a nossa adoração? Só Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador.
Ele que fez todas as coisas boas. Então, é um chamado para adoração. E qual é o lugar de adoração? É a igreja? É o santuário? É o templo? Vós sois templo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada em nós, mas Deus não habita em ambiente que não é puro e santo. Por isso a necessidade e o chamado para que nós voltemos ao Senhor em obediência ao Senhor. O dia da expiação, na festa das trombetas, havia esse chamado. E o povo se santificava. Fazia uma introspectiva: Senhor, no que eu estou errando? Será, naquele tempo não tinha televisão, né? Mas nos dias de hoje tem. E quando a gente olha na televisão, é pecado sendo apresentado de bandeja para todos nós. E no celular, então? E nos jogos de videogame? E nas revistas? E nos filmes? E nas séries? E na alimentação? E na moda? E no desejo de ter, e ter, e ter? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Está escrito, não são palavras minhas. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São sérias as palavras, irmãos. E por que esta entonação tão séria? Porque nós vivemos hoje o antitípico dia, ou seja, o verdadeiro dia. O tempo passado apontava para esse. Nós vivemos hoje no grande dia da expiação, diz o texto, no cerimonial típico. Somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação, que era chamado de Yom Kippur. Lembra que já comentei aqui? O que quer dizer Yom Kippur? Dia do perdão. Deus não quer condenar ninguém, irmãos. Deus não se alegra com ninguém se perdendo, mas se alegra que nos convertamos dos nossos maus caminhos e voltemos para Ele. Por que voltar para Deus, irmãos? Porque Ele é misericordioso. Por que voltar para Deus, irmãos? Porque Ele é bondoso. Por que voltarmos para Deus? Porque Ele nos ama. Ele não quer nos condenar. Ele quer nos salvar. Teria Deus o direito de destruir todos os seres humanos? Teria. Por quê? Porque todos pecamos contra Deus. Não há um justo sequer. Todos nós merecemos a morte. Por isso que envelhecemos, aqueles que conseguem, né? E morrem. Há muitos jovens morrendo hoje, e a estatística diz que o grande índice de mortalidade está entre a adolescência e a juventude. E sabe por quê, irmãos? Porque não obedecem a Deus. Quando Deus disse o 5º mandamento. Sabe qual é o 5º mandamento? Honra o teu pai e tua mãe. E é um mandamento com promessa. Para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos desobedientes, jovens desobedientes, têm sido fáceis presas de Satanás neste mundo. Passam horas nas esquinas, bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo. Correndo em velocidades acima dos limites e ceifando as suas vidas por desobedecer a Deus. Por isso o chamado, temei a Deus, obedeçam a Deus.
e dei-lhe glória. Por quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como estamos vivendo, sabendo que estamos em pleno dia da expiação? É uma pergunta, né? Estamos afligindo a nossa alma. Nossa alma quer dizer o nosso ser. Oramos a Deus pelo arrependimento genuíno ou acariciamos algum pecado que nos levará à perdição? São chamados de pecados particulares, né? É possível vencer o pecado, irmãos? Com certeza. E como é bom vencer o pecado, não? Agora, cair em pecado é bom? Pode até parecer que é gostoso, mas o sentimento de culpa e de remorso, todos nós conhecemos. É horrível. Os melhores momentos que nós temos em nossa vida é quando nós estamos em paz com Deus. Pode procurar no baú de sua memória. Os melhores momentos da sua vida, da minha vida, é quando eu passo em refrigério da alma aos pés de Jesus com Deus. As orações, diz no livro Mensagens aos Jovens, página 247. As orações feitas a Deus para falar-lhe de toda a nossa indignidade, quando não nos sentimos absolutamente indignos, são orações hipócritas. Sabe o que é hipocrisia? Fingimento. Fingidas. É a oração contrita que o Senhor atende. O que é uma oração contrita? De um coração quebrantado. Pequei, Senhor. Eu não queria fazer isso. Mas eu acabei pecando. Tem misericórdia de mim. E sabe o que Deus faz quando nós fazemos esse tipo de oração? Ele é misericordioso, irmãos. Ele nos perdoa. Ele apaga aquele pecado. E vai e diz, como disse a mulher adúltera, vai e não peques mais. Ele não nos apedreja. Talvez um parente, um familiar, uma pessoa que a gente não conhece direito, queira nos apedrejar, mas Deus é amor. Ele quer que nós tenhamos paz, alegria. Por isso, irmãos, é muito mais gostoso viver uma vida religiosa, que religa-nos a Deus, do que viver uma vida em pecado. Se você vive em depressão, em angústia, em sofrimento, Jesus está chamando você, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Como que diz o texto? E Jesus vai nos aliviar, e vos aliviarei. Cristo está exatamente agora aplicando os benefícios do seu sangue àqueles que o desejam. Devemos lembrar que quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. Há só dois caminhos, irmãos. Ou vida eterna, ou morte eterna. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Está escrito no livro O Grande Conflito, página 490. Quando é esse tempo de graça? O que é o tempo da graça? O tempo da graça é esse que nós estamos vivendo, irmãos. Deus ofereceu o seu Filho, por isso, São João 3,16, falei certo? São João 3,16, é isso mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus não quer que nós pereçamos, irmãos. Esse é o tempo de graça. Só que o dia da expiação, que é o dia do juízo, a sexta festa, ela está se desenvolvendo desde 1844, irmãos. O julgamento está se desenrolando há mais de 170 anos.
E começou onde? Pela casa. O que é a casa? Pelos filhos de Deus que falaram: eu creio em Deus. Todos os que morreram e falaram um dia: eu creio em Deus, estão sendo julgados. Agora, como que você pode dizer que crê em Deus se você não obedece? Como que eu, Jason, posso dizer: eu creio em Deus, mas não vou obedecer? Ele fala para mim assim: não terás outros deuses diante de mim, Jason. E eu tenho. Como que eu posso dizer que eu creio em Deus? Não farás para ti imagem de escultura. Não se curvará diante dela. Eu estou me curvando. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu tomo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Desobedecendo? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. Não é o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso tem a sexta-feira, 6º dia. Tão fácil de encontrar e entender isso. Ah, mas eu acho... Não é o que você acha, querido irmão. Não é o que você acha, querido irmão, que está assistindo pela internet. É o que está escrito. Por isso Jesus, quando foi tentado por Satanás, o que ele disse? Está escrito. O tempo de graça está para finalizar, irmãos. Como está a sua vida? Sua vida espiritual. A vida material tem os seus reveses, né? Parece uma montanha russa. Tem hora que nós estamos lá em cima, tem hora que estamos lá embaixo. As incertezas desse mundo. Mas a nossa pátria não é este mundo, irmãos. E se a porta da graça se fechasse agora? Ah, Jesus, como que a porta da graça vai se fechar agora? Quem disse que você e eu estaremos vivos amanhã? Por isso, a necessidade de estarmos prontos para a volta de Jesus. Se morrermos, selamos a vida com Deus, irmãos. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Por isso, a graça acaba para aqueles que morrem, pelo menos por este momento, diante do selamento. E para aqueles que estão vivos, quando que a graça vai acabar? A festa dos tabernáculos, irmãos, vinha depois do dia da expiação. Nós estamos vivendo agora o dia da expiação. A 7ª festa, a festa dos tabernáculos, depois do dia da expiação, e dela só participavam aqueles por quem havia sido feita a expiação. É um símbolo do que ocorrerá com os remidos de todos os tempos, vitoriosos pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Por isso todo esse simbolismo para que nós entendamos as coisas que hoje estão acontecendo. A festa dos tabernáculos é uma figura da alegria que nos espera quando todos estaremos reunidos no céu, para nunca mais nos separarmos. Unicamente, irmãos, compreendendo a própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 382. Para quem você está olhando, irmãos? Eu não sou o seu guia, por isso não olhe para mim. Não olhe para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu esposo, nem para os seus pais, nem para aquela personalidade eclesiástica, ou um líder, porque todos nós somos falhos. O único que nunca falhou e nunca falhará, Deus. Ele não falha. E diante disso, irmãos, o que Deus quer de você agora? O que quer Deus de mim? Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. Não é aquele onde você andar ajoelhado na rua, subindo escada, puxar corda, carregar cruzes.
mas sim são o espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? Quando eu errei. Perdão, Senhor. Eu errei, mas eu não estou nem aí. Isso não é espírito quebrantado. Isso é espírito orgulhoso. Coração compungido e contrito. O que é um coração compungido e contrito? É um coração sofredor. É um coração que anseia por perdão. E quando nós nos achegamos a Deus dessa forma, sabe o que o verso está dizendo? Deus não desprezará a você. Por isso, irmãos, é tão importante a gente vir à igreja. É tão importante fazer o culto familiar, orar de manhã, andar orando. Porque Deus não despreza os seus filhos. Ele sempre está conosco. Sabe por que nós vivemos ainda uma circunstância boa? Porque temos buscado ao Senhor. E Ele não tem nos desprezado. Diante disso, irmãos, nós estamos na 7ª igreja apocalíptica. Olha os 7 se fechando, irmãos. Os ciclos de 7 se fechando. 7 igrejas, 7 festas. E na 7ª igreja, você sabe qual é o nome dela, né? Já preguei sobre isso aqui. Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. Não tem 8ª igreja, irmãos. Só tem 7 festas. Só tem 7 igrejas. Tem você alguma dúvida ainda de que Jesus está muito presto a vir? Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. A volta de Jesus é iminente. A palavra iminente quer dizer muito, muito próxima. Como está a sua vida, irmão? Como está a minha vida? Jesus está convidando você hoje. Não está olhando mais para o seu passado, está falando de hoje. Esquece do passado. Deus é atemporal. Atemporal quer dizer, não existe tempo. Deus está falando hoje para você. Vinde a mim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu posso transformá-los brancos como a neve. A Hannah vai cantar um hino para nós terminarmos esse culto. Que Deus abençoe a todos. E se prepare, porque a volta de Jesus acontecerá. Ele virá. E não tardará. Deus abençoe a todos, é o meu desejo de oração. Amém. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar em suas promessas é visto quem breve há de voltar. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor, tu bem sido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier.
és fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estarás pronto quando não busques tesouros terrestres, que a terra passa, afinal. Dá o teu coração ao bom mestre, que é teu Salvador leal. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Tens lutado com ardor do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estarás pronto quando vier. Tu és fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estarás pronto quando vier. Quando meu Senhor vier. Coloquemos em pé para nos despedirmos. E você que está acompanhando pela internet, se quiser saber mais sobre os sinais dos finais dos tempos e da volta de Jesus, procure uma igreja adventista. Estamos sempre à disposição para ajudá-los. Oremos ao Senhor. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Digno és, ó Deus, por tudo que Tu és, faz, fará e fez. Louvado seja Deus, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, Deus de justiça. Esperamos a Tua vinda ao Senhor Jesus, e é pelos méritos Teus que nos achegamos a Deus, clamando que envie novamente o Senhor à terra, para que não haja mais morte, para que finde a dor, o sofrimento, a lágrima. Queremos novo céu e novas terras, porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer tudo novo. Clamamos ao Santo e Bom Espírito, que derrame-se sobre nós como chuva serôdia, para que cumpramos a missão a qual o Senhor tem para nós. Enfim, Senhor, dá-nos a Tua paz. Abençoa-nos com a Tua presença em nosso viver e na vida de todos aqueles que vieram Te adorar. Em nome de Jesus te pedimos e clamamos. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.